Vai falar que você nunca sonhou com a possibilidade de ter um parceiro para o seu clube do coração tão forte quanto a Leila Pereira é dentro do Palmeiras. Pois saiba que no vídeo de hoje eu vou te contar a história de Rubens Menin, um dos caras mais ricos do país, que está se tornando o maior mecenas do futebol brasileiro no Atlético Mineiro. Investimento pesadíssimo que vai fazer do Galo uma das maiores potências da América do Sul. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de falar sobre os bilionários Rubens Menin e Leila Pereira, que fazem parte de uma relação dos 206 brasileiros, integrante de uma lista de bilionários de acordo com a Forbes, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Se você já fez isso, não se esqueça de virar membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ser parceiro do canal. Para fechar, queria lembrar que a partir das 8 horas da noite dessa quarta-feira, live bem legal, aguardo vocês de noite. Bora começar a falar sobre a possibilidade de a Leila Pereira perder essa hegemonia quando o assunto é investidor, algum magnata no futebol brasileiro. Daqui a pouco quero te contar um pouquinho sobre Rubens Menin, cara que tem colocado todo o dinheiro no mundo do Atlético Mineiro e ainda assim parece bem pouco, perto da fortuna que ele tem. Vamos começar falando sobre a Leila Pereira, que desde 2015 é a patrocinadora principal do Palmeiras. E o curioso é contar como é que essa história começou. Em 2015, ela conversando com o marido dela, o José Roberto Lamacchia, que é palmeirense fanático, e estava bem frustrado com o time que brigava mais contra o rebaixamento do que por qualquer outra coisa, a Leila sugeriu ao Lamacchia que eles entrassem em contato para tentar patrocinar o clube, para tentar colocar um pouco de dinheiro por lá. A Leila pega, liga para o PABX do Palmeiras e pede para falar com o presidente do clube porque ela tinha a intenção de patrocinar o Alviverde. É óbvio que a secretária não leva a sério e desliga o telefone. Somente no dia seguinte, depois de muito insistir, a Leila conseguiu agendar uma reunião com o departamento de marketing e fecharia horas depois o primeiro patrocínio master entre a Crefisa e o Palmeiras por um valor de 23 milhões de reais por uma temporada. Desde aquele período, há quem calcule que a Crefisa já investiu mais de 500 milhões de reais. Quando eu falo em Crefisa, eu falo em Crefisa e Faculdade das Américas, as duas empresas da Leila Pereira. E essa grana altíssima tem a ver com patrocínios, mas também com ajuda em contratação de jogadores. Foram pelo menos 10 atletas contratados com a grana da Leila Pereira e esse dinheiro vai precisar ser devolvido pelo Palmeiras. A dívida hoje está na casa dos 172 milhões de reais. Separei a lista de atletas que foram comprados com a ajuda da empresária. São eles Guerra, Fabiano, Borja, Daverson, Dudu, Lucas Lima, Luan, Bruno Henrique, Thiago Santos e Juninho. A Crefisa ainda ajuda com o pagamento de alguns dos salários, entre eles o do Lucas Lima. Para quem não sabe, a Leila Pereira é jornalista e também advogada, 55 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro, era torcedora do Vasco, assim como toda a sua família, mas depois de conhecer o Zé Roberto Lamacchia, acabou se transformando em palmeirense e por conta dessa exposição, dessa relação de patrocínio, ela acabou gostando demais do clube e nesse momento, inclusive, tem aspirações para se tornar presidente do Palmeiras. Deve ser a candidata do grupo da situação na eleição marcada para dezembro do ano que vem. Deve contar com o apoio do Maurício Gagliotti. A Leila e o Lamacchia são donos de uma holding de capital fechado chamada Crefipar, que controla a Crefisa, a Faculdade das Américas e outras 9 empresas. Todas somadas, elas têm um valor de mercado de 4 bilhões e meio de reais. O casal pode se gabar de dizer que tem a maior financeira do país em patrimônio líquido. E o torcedor do Palmeiras, o sócio, e o membro do Conselho Deliberativo já se acostumou a toda essa riqueza da Leila Pereira. Enquanto ela estava em campanha para se tornar conselheira do clube, foram várias as festas suntuosas, com comes e bebes e muito mais. A festa do título do Campeonato Brasileiro de 2018, por exemplo, foi toda bancada pela Leila Pereira, num investimento superior a 1 milhão de reais. A empresária, que mora em São Paulo, numa mansão nos Jardins, tem, por exemplo, um Falcon 8X, um jatinho avaliado em 185 milhões de reais. Só para arrematar sobre a Leila Pereira, vale a lembrança de que o Palmeiras é, de longe, aquele que mais fatura com patrocínio e publicidade na sua camisa. Foram 119 milhões de reais na temporada passada contra 79 milhões de reais do Flamengo, o segundo colocado. O terceiro a aparecer nessa lista é o Corinthians com 71 milhões de reais, uma vasta diferença entre os clubes paulistas. Tudo por causa do altíssimo investimento feito pela Crefisa e pela Faculdade das Américas. Que a Leila Pereira tem dinheiro para dar e vender, isso o torcedor de qualquer clube brasileiro já percebeu nos últimos anos. Mas Rubens Menin ainda é uma figura desconhecida para quem não mora em Minas Gerais.
Estou falando de um engenheiro de 64 anos de idade, mineiro, torcedor fanático do Atlético e com capacidade para ser um mecenas muito maior do que a Leila Pereira. Duvida? Então saiba que as empresas dele têm valor de mercado de pelo menos 25 bilhões de reais. O patrimônio do Rubens Menin é estimado em 10 bilhões de reais e ele só não aparece na lista dos mais ricos do país, aquela tradicional lista divulgada anualmente por opção dele. Ele preferiu ter seu patrimônio ocultado, não gosta dessas listas. O cara é dono da MRV, da CNN Brasil, que acaba de ser lançada, foi criada recentemente, emissora de televisão jornalística, é dono também do Banco Inter e da Log, que é uma empresa que aluga galpões comerciais além de construí-los. Com uma construtora, uma rede de televisão e um banco, ele tem 3 dos principais pilares da economia de qualquer país. Queria te contar um pouquinho sobre cada uma das empresas. A CNN, por exemplo, ele tem 65% das ações, que promete gastar 700 milhões de reais em investimento nos próximos 10 anos, empresa que conta com 700 funcionários. O Menin também possui a MRV, fundada em 1979, é hoje uma das principais construtoras da América do Sul, talvez do mundo. Faturamento ou valor de mercado dessa empresa de 9,6 bilhões de reais, são mais de 400 mil imóveis construídos. O Banco Inter é outro patrimônio dessa família, fundado em 1994 como um banco tradicional, mas recentemente virou um banco digital e a partir daí a coisa decolou. Hoje o lucro líquido do Banco Inter é superior inclusive à MRV, 11,2 bilhões de reais de lucro líquido, são mais de 3 milhões e 300 mil contas digitais. No nosso mundo do futebol, o Banco Inter passou a ser um pouco mais conhecido depois que começou a patrocinar o São Paulo. Para fechar, em 2009 ele criou a Log, que é essa empresa que constrói e aluga galpões comerciais. Hoje essa empresa já está avaliada em 3 bilhões e 100 milhões de reais, esse é seu valor de mercado. O Menin durante muito tempo sempre apoiou, sempre esteve perto do Atlético Mineiro, patrocinando o time, ajudando em um momento ou outro. Mas desde o ano passado, com a construção do estádio atleticano, o Menin decidiu colocar a mão no bolso e ajudar o Atlético Mineiro de verdade. E a construção do estádio já foi logo uma grande demonstração de quanto ele pode. O terreno onde está sendo construído o estádio do Atlético Mineiro pertencia à MRV, ou no caso, ao Menin. 49 milhões de reais era o valor estimado desse terreno que foi doado ao Atlético Mineiro. Na sequência, o Menin também garantiu a compra dos naming rights. A arena vai se chamar Arena MRV e graças a isso o Atlético conseguiu mais 60 milhões de reais. Depois de uma participação decisiva para que o estádio saísse do papel, o Menin começou a ajudar também na contratação de reforços. No começo do ano você vai lembrar que o Alan, comprado do Liverpool, e o Arana, que chegou do Sevilha, foram bancados com o dinheiro desse empresário. No total, 28 milhões de reais, 16 milhões e 300 mil no Alan, mais 11 milhões e 700 mil no Arana. Não se sabe ao certo se isso é uma doação ou se empréstimo. O Atlético Mineiro e Menin ainda não deram muitos detalhes, mas boa parte dessa grana que eu vou começar a contar a partir de agora para você é parte de doação. Ele não quer o dinheiro de volta e sim está só disposto a ajudar o clube. Mais recentemente, o Atlético contratou o Alexandre Matos e o Jorge Sampaoli. O Matos, o cara que mais ganhou títulos de campeonato brasileiro nos últimos tempos, como diretor executivo, o Sampaoli, que fez grande trabalho com o Santos na temporada passada. O Atlético paga 1/3 do salário do Sampaoli, outros 2/3 são bancados pela empresa do Menin. E os últimos reforços do Atlético, todos bancados a partir dessa empresa. Pelas minhas contas, os primeiros reforços da era Sampaoli já custaram 56 milhões de reais. 20 milhões com o Marrone, 17 com o Keno, que ainda não foi oficializado. Tem mais 13 milhões e 400 mil do Alan Franco, 4 milhões e 400 mil do Léo Senna e 1 milhão e 600 mil do zagueiro Bueno. O Atlético ainda busca um zagueiro, o Júnior Alonso é o nome em questão, um meia e um atacante. Toda essa grana virá do mesmo fundo, do fundo de Rubens Menin. É importante lembrar que algumas das principais contratações feitas pelo Galo nos últimos anos também tiveram um aporte dele. Só para lembrar alguns, o lateral direito Emerson, o também lateral direito Guga, além do zagueiro Igor Rabelo. Recentemente o Atlético Mineiro se viu em situação extremamente delicada, não tinha dinheiro para depositar na FIFA relacionado ao Michael Suel. Lembra do sufoco que o Sérgio Sete Câmara passou? O Atlético correria o risco de perder 6 pontos e o Rubens Menin tirou 4 milhões e 400 mil reais do bolso para garantir que o Atlético tivesse a grana e fugisse dessa condenação. Pois saiba que o Rubens Menin tem, na soma das suas empresas, um valor de mercado 6 vezes maior na comparação com as empresas da Leila Pereira.
Ele anda para cima e para baixo com o Challenger 300, um jatinho avaliado em 105 milhões de reais. Tem também o Cessna Citation XLS, esse um pouquinho mais humilde, no valor de 62 milhões de reais. Em 2018, o Rubens Menin foi eleito. Ele ganhou o prêmio global da Ernst Young de melhor empreendedor do Brasil. Um cara super atleticano, com todo o dinheiro do mundo, disposto a fazer do Galo uma das maiores potências do futebol na América do Sul. Bom, pessoal, aí detalhes sobre as fortunas de Leila Pereira e Rubens Menin. A partir de agora acho que fica mais fácil de entender de onde vem o dinheiro do Galo para tantas contratações. Assim como o Palmeiras também se respaldou da grana da Leila Pereira para montar um dos times mais fortes da última década. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola Bem Fácil, clica nesse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários para dizer tudo o que você entendeu, imaginou, interpretou desse vídeo. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!